Graças e paz, cidadãos do reino, shalom, shalom a todos. Bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal você ouvirá conteúdos relacionados ao reino de Deus, dons espirituais, 5 ministérios, unção, autoridade, missão da igreja, a vida de Jesus e coisas afins. Se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Fizemos um estudo específico a respeito da unção e dos ungidos de Deus. Neste áudio, estarei falando um pouco mais a respeito da unção. Trarei aqui um conteúdo que eu não trouxe nos vídeos anteriores a respeito do ungido e da unção. Vamos fazer também em formato de aulas, onde falaremos a respeito de onde a honra a unção, a operação de maravilhas. No livro do profeta Oséias, capítulo 12, versículo 13, diz: Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por meio de um profeta foi ele guardado. Neste texto, o profeta Oséias está fazendo referência ao profeta Moisés, a qual Deus usou como ungido para retirar Israel do Egito. A expressão por meio de um profeta significa que o profeta é o agente de Deus. Deus está usando o profeta como seu agente para abençoar o povo. Neste caso, o profeta Moisés foi o agente de Deus para abençoar o povo de Israel que estava cativo no Egito. Sendo assim, o profeta Moisés foi o agente para libertar Israel do Egito, para proteger o povo, para preservar o povo, para alimentar o povo. Tudo isso Deus fez através do profeta Moisés. A partir disso, compreendemos que Deus usa seus ungidos para trazer libertação, trazer cura, trazer promoção e avanço. Uma pergunta que podemos fazer é: por que o povo sem Deus sofre tanto? Porque rejeitam os ungidos de Deus, rejeitam os pastores, os apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Onde há rejeição dos ungidos de Deus, há rejeição de Deus. Como muitas pessoas rejeitam os ungidos de Deus, os agentes de Deus, então eles não podem receber a unção através dos agentes, dos seus ungidos. Por toda a Bíblia, você vê como Deus usou seus agentes para promover mudança e livramento. Deus usou Abraão, Deus usou Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Sansão, Gideão, Jefté e etc. Muitos ungidos foram usados para promover mudança entre o povo. A partir de agora, quero refletir um pouco com vocês a respeito dos tipos de bênção e mudança que vem por meio dos agentes de Deus. Primeiro, o ungido é um agente de livramento de homens armados. No livro de 2 Reis, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, nós temos o rei Acasias enviando seus servos para consultar a Baal-zebub. Mas Deus envia Elias para encontrar-se com estes servos que estavam indo consultar o deus Baal-zebub. Elias libera uma palavra sobre Acasias que ele morreria. Então, Acasias, indignado, convoca 50 soldados e manda buscar Elias. Quando esses homens chegam diante de Elias e diz: Homem de Deus, o rei te chama. Então Elias olha para ele e diz: Eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e vos consuma. Então 50 homens foram consumidos. Após este, outros 50 foram consumidos. Apenas na terceira vez que veio outros 50 soldados, se humilhando diante de Elias e reconhecendo a unção que estava sobre ele, não foram consumidos. Observamos a partir deste texto que o profeta Elias ele seria preso e morto pelos soldados. Mas, por ele ser um homem ungido de Deus, pela sua palavra foram soldados que foram mortos. Entendemos então que Deus usa os seus ungidos para trazer livramento. Segundo ponto, o ungido é um agente da unção. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e 10, nós lemos: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Entendemos a partir deste texto que as pessoas ungidas são agentes para você receber a unção. A unção tem o poder de te promover e de te elevar ao lugar que você foi chamado a ocupar. Eliseu jamais teria recebido a unção se não tivesse se encontrado com Elias. Terceiro ponto, o ungido é um agente de melhoria. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22 diz: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê,
porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Pela unção que Eliseu carregava, a cidade desfrutou e recebeu água boa, água potável para beber. A unção torna o homem de Deus capaz de produzir melhorias na cidade onde ele mora. A unção gera impacto social no meio em que vivem os ungidos. Quarto ponto, ungido é um agente da vontade de Deus. 2 Reis, capítulo 1, versículo 3 diz, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Elias, neste contexto, está levando uma mensagem ao rei Acasias. Por causa do pecado de idolatria do rei Acasias, Deus traria juízo sobre ele. O profeta teve que anunciar a vontade de Deus a ele, mesmo ele sendo rei, e mesmo a mensagem não sendo agradável ao rei. Ungido não age por parcialidade, meio termo ou bajulação. Ele anuncia a vontade de Deus, custe o que custar. Quinto ponto, ungido é um agente de vitória para toda batalha em sua vida. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 13 ao 19, nós temos o encontro do rei Josafá e do rei de Edom com o profeta Eliseu. Eliseu, por respeitar o rei Josafá, libera uma profecia a respeito da batalha que eles estavam para enfrentar. Eles ganhariam aquela batalha. Por causa da unção sobre Eliseu, ele pôde falar a favor do rei. É a unção que torna alguém profeta e o capacita para grandes operações. Sexto ponto, ungido é um agente para a sua prosperidade. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, Eliseu multiplica o azeite da viúva. Vemos a partir deste texto que a prosperidade daquela viúva estava nas mãos de Eliseu. Sendo assim, a sua prosperidade virá quando você começar a respeitar o ungido de Deus como agente em sua vida. Em Lucas capítulo 4, versículo 22 ao 28, após Jesus terminar de ler a parte do livro do profeta Isaías, ele fala da desonra que o profeta tem em sua pátria. E nos versículos 25 ao 27 ele diz que existiam muitas viúvas no tempo de Elias, mas ele foi enviado apenas a Sarepta. Assim como existiam muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas apenas Naamã foi curado. Estas pessoas receberam sua cura e prosperidade porque souberam honrar os profetas Elias e Eliseu. A sua prosperidade pode estar ligada diretamente à palavra de ungido de Deus. Sétimo ponto, ungido é um agente para o fim da sua esterilidade. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 a 17, nós temos a história da Sunamita e como Eliseu profetizou o filho para esta mulher. Esta era uma mulher rica que não precisava de bens materiais, mas ela não tinha filho. Então Eliseu profetiza o filho a esta mulher. Esta mulher, que era estéril, que tinha um ventre adormecido, recebeu um filho em seus braços, ou seja, a sua esterilidade foi arrancada e ela recebeu a vida de Deus. Se você estiver disposto a honrar o ungido de Deus, a sua terra ou a sua vida, a sua colheita, pode deixar de ser estéril para ser uma terra frutífera, uma terra que produz em abundância. Oitavo, o ungido de Deus é um agente para o seu maior milagre. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 28 a 37, nós temos a Sunamita, que perde o seu filho. Eliseu havia profetizado sobre o filho da Sunamita. Ela, que era estéril, gerou um filho, mas agora o seu filho estava morto. Mas ela sabia de onde viria a solução do seu problema. Ela foi chamar o homem de Deus, o profeta Eliseu. Assim como ele profetizou o filho quando ela era ainda estéril, ela sabia que ele poderia profetizar a vida e ressuscitar o seu filho. Ela sabia que o profeta poderia ser um agente de milagres para a sua vida. Então vem Eliseu e ressuscita o filho da Sunamita. Nono, ungido é um agente que livra da morte. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41 diz: E voltando-se Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra,
e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Neste texto, nós vemos que um incidente iria matar todos os profetas. Eles comeram ervas venenosas sem saber, mas o ungido, Eliseu, pegou a farinha e misturou no ensopado e declarou a comida limpa de todo o veneno, e todos puderam comer. Aquilo que seria para a morte, para os profetas, passou a ser alimento para a vida. E por fim, o 10º ponto, o ungido é um agente para a sua abundância. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44 diz: E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Neste texto nós vemos que um homem reconheceu Eliseu como ungido de Deus e trouxe as primícias de sua produção de pães. O profeta repartiu os pães com o povo, declarando uma palavra que daria para todos comerem e ainda sobraria. Vemos a partir deste texto que a unção que estava sobre Eliseu pôde trazer abundância para os profetas. O que parecia ser pouco se tornou muito, porque eles comeram do pão e ainda sobrou. Entendemos a partir do que falamos até aqui que onde há honra, há unção, há operação de maravilhas. Não importa o que você precise, se você honrar a unção, ela é poderosa para suprir todas as suas necessidades. Se você precisa de cura, ela gera cura. Se você precisa de libertação, ela gera libertação. Se você precisa de proteção, ela te dará proteção. Se você precisa que sua terra, que sua vida deixe de ser estéril, ela te fará frutífera. Se você precisa de um milagre, seja qual for o milagre que você precisa, se você honrar a unção, ela é poderosa para operar o milagre em sua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.